cansei. Cansei. Este é o último vídeo do canal. Do jeito que vocês conhecem, porque o canal passará por uma reformulação. Nós vamos falar sobre a reformulação aqui nesse vídeo, mas antes nós vamos falar sobre o cansaço. E como cansa o cansaço. É um cansaço emocional, físico, de todas as esferas. É disso que nós vamos falar aqui, então bora tomar um café e bater um papo? Olá, eu sou o Rodrigo César, isso também vai mudar. O Rodrigo César? Calma, eu explico melhor no final do vídeo. Eu sou o Rodrigo César e você está no meu canal. Para quem está chegando agora, boas-vindas. Para quem está retornando, boas-vindas novamente. Eu sou psicólogo junguiano. Isso significa que a minha abordagem de psicologia é a psicologia analítica, que tem esse nome junguiano porque foi fundada pelo psiquiatra suíço Carl Gustav Jung. Aqui no canal a gente sempre fala sobre arte, cultura e comportamento. Sempre. Isso também não vai mudar, mas tem algumas modificações, alguns ajustes que nós vamos conversar daqui a pouquinho. O que eu quero conversar com vocês é o seguinte. Primeiro, se inscrevam no canal caso vocês não sejam inscritos. Deem um like, comentem, porque quando você faz isso, isso ajuda o canal a crescer. A gente está com uma meta de chegar a 2.000 inscritos e a gente precisa fazer esse canal crescer, precisa multiplicar aí essa forma de conhecimento que eu trago, essas propostas de reflexões que a gente sempre vem conversando aqui. É interessante que eu sempre recebo comentários de pessoas em vídeos antigos e isso é fruto do trabalho de vocês que comentam, deixam um coraçãozinho. Não precisa comentar nada, pessoal, deixa um coraçãozinho, um oi, um abraço, me conta de onde você está me assistindo, se você trabalha com psicologia, se você é entusiasta da psicologia, se você veio por autoconhecimento, né? Então comenta porque isso ajuda a aquecer o algoritmo e entregar esses vídeos para mais pessoas. Bom, vamos lá. Cansaço. Eu estava refletindo muito sobre isso, esse é o primeiro vídeo oficial do ano, né? Aqui a gente está entrando em fevereiro, mas eu já lancei algumas lives, né? Eu estava assim com o cronograma, estou com o cronograma bem apertadinho para vídeos do canal, mas eu decidi destinar um tempo específico para isso. Só que eu estava cansado, então eu precisei tirar férias e o jeito de eu não deixar o canal abandonado foi fazer lives. E eu fiquei pensando, por que não falar sobre o cansaço, já que é uma coisa que acomete todos nós e fim de ano traz esse cansaço que eu estou falando. Mas e quando vira o ano e o cansaço persiste? Conversando com algumas pessoas, eu percebi que sim, as pessoas continuam cansadas, mesmo tirando férias, continuam cansadas. Então a gente está falando de um outro tipo de cansaço, um cansaço mais emocional, um cansaço mais mental, psicológico, e que repercute, obviamente, no cansaço físico. Ou o cansaço físico repercute no cansaço emocional e mental, porque as duas coisas estão associadas, como diz o Jung, né? Dentro das antinomias da psicologia analítica, ele coloca que a psique não existe sem o corpo não existe sem a psique, ou seja, um influencia diretamente no outro. E é sobre isso que eu estou falando aqui. Quem nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? Tostines é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? É meio que isso, né? A gente vai vivendo, a gente vai realizando algumas coisas, a gente vai percebendo algumas coisas, realizando no sentido de perceber, mas também vamos realizando no sentido de fazer algumas coisas. Nós vamos percebendo algumas coisas ao longo da nossa jornada. A gente percebe que a gente precisa fazer alguns ajustes, senão a máquina vai parar, porque o cansaço é grande. Falta de ar, muitas vezes, literalmente, né? A gente precisa desse respiro, a gente precisa entender o que a gente está fazendo ali, porque as coisas começam a perder o sentido. Aquilo que às vezes fazia tanto sentido começa a perder o sentido. Ou pior, às vezes aquilo que eu fazia já não tinha sentido antes e começa a perder mais ainda o sentido e eu começo a me distanciar de mim mesmo, eu começo a ter uma frustração e eu sinto que nem tenho a possibilidade de autorrealização. Porque dentro da psicologia analítica, nós visamos que todos, né, se desenvolvam no processo de individuação, que é se tornar indivíduo, você com as suas singularidades. Isso significa o quê? Que você vai em direção ao seu chamado, à sua essência, e que você sim vai buscar a autorrealização da melhor forma possível. É claro que a gente às vezes no meio do caminho precisa desfazer algumas idealizações que a gente faz a respeito, né, da autorrealização, porque a gente cria uma imagem. Qual que é a sua imagem de autorrealização? Quando eu falo autorrealização, o que você imagina? A gente às vezes imagina uma carreira de sucesso, uma família feliz, a gente cria algumas imagens e às vezes a gente até está caminhando em direção à autorrealização, mas a gente não está alcançando aquilo que a gente imaginou inicialmente. E a gente acaba se frustrando, e a gente acaba se cansando, porque alguns ciclos eles se repetem, e é disso que a gente vai falar aqui. Quando eu falo, né, cansei lá no começo do vídeo, vou encerrar
o canal brincando, porque sim, uma fase do canal se encerra. Nada vai mudar. Continuarei falando sobre arte, cultura e comportamento, mas eu fiz uma mentoria, né, com o Lucas Caloni, com o Matheus Escobar, né, e eles me orientaram muito numa questão do tal do rebranding, né, da gente alinhar a nossa marca, né, a gente ter ali uma nova identidade visual, ou então a gente pensar como que a gente pode fazer esse ajuste fino para comunicar melhor com você, que me assiste, que me acompanha, e também você que tem interesse em fazer terapia comigo, porque, enfim, o canal também serve para isso, né? Não sei se vocês sabem, mas eu atendo online e presencial em Santo André e São Bernardo do Campo. Quem quiser marcar uma pré-consulta, sim, o link está aqui na bio, né? Eita, que eu tô acostumado a falar no Instagram. Tá aqui na descrição do vídeo, tem o meu Linktree. Né? Isso vai mudar, tá? Assim, os links vão mudar daqui a pouco, o Linktree vai ser o mesmo, mas tudo vai mudar, tá, gente? Então o nome do canal vai ter um leve ajuste, os links vão ter um leve ajuste, a arroba lá no Instagram vai ter um leve ajuste, assim como o meu Instagram pessoal já teve ali um leve ajuste. No Instagram pessoal, quem segue já sabe, né, qual é a novidade, já tá lá a novidade, mas eu vou levar isso para o profissional também, mas para isso eu preciso seguir algumas etapas, mas eu vou falar disso daqui a pouco. O que eu quero dizer para vocês? Né? Eu quero dizer que ciclos se encerram, mas fases também se iniciam, e às vezes a gente esquece que as fases se iniciam, e a gente perde o horizonte, a gente esquece de olhar para possibilidades. Eu sempre costumo dizer que ter certezas é bom, mas ter dúvidas é melhor ainda. A gente fez live sobre isso, tem aqui no canal, né? Porque a live que eu fiz no Instagram, eu acabo replicando aqui no YouTube também. Então, assim, ter certezas é bom, mas dúvidas, porque certeza de tudo a gente não consegue, né? Certeza de tudo é impossível, a gente sabe disso, vivendo a vida a gente percebe isso, mas a gente teima. Mas o interessante é que, tendo dúvidas, a gente consegue flexibilizar o nosso pensamento para que a gente pense em possibilidades. Porque mesmo que a gente tivesse certeza ou que a gente visualizasse um caminho só, a gente ficaria refém daquele caminho. Né? E por isso que às vezes a gente deprime, por isso que a gente se angustia, por isso que a gente às vezes fica sem ter noção do que a gente vai fazer, qual que é o próximo passo. A gente se perde, a gente se desconhece, a gente se afasta da nossa essência. Então, quando eu tenho possibilidades, eu escolho de maneira melhor. Às vezes escolher é muito difícil, a gente sabe disso, né? Porque às vezes como escolher? E às vezes a gente quer fazer ali aquela tabelinha, igual o Ross fez com a Rachel, e se ferra, né? Lá no nosso seriado Friends. Não dá, às vezes, pra gente quantificar, fazer uma tabela e fazer prós e contras em forma de tabela, porque às vezes o que vai fazer a gente tomar a decisão é a subjetividade. Né? A gente já falou disso aqui no canal em outro contexto, mas ó como o negócio é mais globalizado, né? Dentro da nossa psique. Ó como o negócio é dinâmico. Quando a gente toma uma decisão financeira, quando a gente decide comprar algo, muitas vezes a gente não pensa na questão financeira, no saldo, nas coisas todas. A gente pensa no valor subjetivo, naquilo que tem valor agregado emocionalmente. Por isso que às vezes a gente faz decisões erradas financeiras, porque a gente se permite demais, ou a gente tem medo demais. Então é preciso olhar para as questões internas, né, para a gente começar a pensar o que me norteia nas decisões. Nisso a gente está falando sobre a teoria dos complexos do Carl Jung, porque teoria dos complexos, né? Quando a gente tem um trauma, uma situação difícil, a gente acaba muitas vezes constelando um complexo. E toda vez que eu estou vivenciando uma situação igual àquela ou semelhante ao que eu acho que me remete àquela situação, esse complexo pode entrar em ação. E os complexos, eles são autônomos, eles têm uma dinâmica própria dentro da nossa psique, né? Então é como se fosse uma segunda personalidade dentro da nossa personalidade. Isso não significa transtorno de múltiplas personalidades, de dupla personalidade, transtorno dissociativo, não é disso que eu tô falando. O complexo é aquela coisa assim, quando, sabe, você olha para uma pessoa e fala assim, nossa, fulano nem parece ele, parece outra pessoa. Certamente, e geralmente isso pro mal, tá? Quando a pessoa tá fazendo alguma besteira, nossa, nem parece ele, né? E não sentido, nossa, desenvolveu, né? Aí a gente tá trazendo aspectos da nossa psique pra luz, né? Quando a gente se desenvolve. Mas quando a gente tá falando desse complexo, é quando a gente fala assim, nossa, fulano tá tão esquisito, nem parece ele. É porque certamente, ou provavelmente, ali existe um complexo atuando e a gente precisa entender o que tá acontecendo ali, a gente precisa diluir. E quando a gente se depara muitas vezes com ciclos, a gente não consegue
às vezes, encerrar os ciclos, porque a gente fica preso, a gente se auto-sabota, a gente tem medo do novo, né? E aí a gente não se entrega para essas novas fases. E mudanças são necessárias o tempo todo na vida. Talvez não 180 graus, né? A gente fala às vezes 360, mas não, né? Se a gente faz 360, a gente volta para o mesmo lugar, tá? Então é 180 graus que é o contrário. Às vezes não dá pra gente fazer essa mudança de 180 graus. Porque às vezes nem é pertinente, nem é interessante fazer essa mudança de 180 graus. E às vezes, quando a gente falava antigamente aquela expressão, vou jogar tudo pra cima e fazer tal coisa, cuidado, isso às vezes pode ser sim impulsividade, imprudência. A gente está desenvolvendo o arquétipo da sabedoria, né? O arquétipo do velho sábio, da velha sábia, existe esse nome, né? Que a gente pode pensar no arquétipo da sabedoria. Se a gente está desenvolvendo o arquétipo da sabedoria, pera lá, então eu não preciso ter aquela impulsividade, às vezes eu preciso ter uma decisão e de fato fazer uma mudança até que rápida, né? Mas não necessariamente impensada, porque aqui o que a gente está falando é de planejamento também. Então se eu preciso encerrar um ciclo, o que eu vou fazer? Quais etapas? Será que eu preciso encerrar um ciclo por etapas, por fases, por trechos, o que seja, né, por pedaços? Porque às vezes eu não consigo fechar o ciclo todo de uma vez, né? Então, de repente, eu estou infeliz na minha profissão. Eu vou falar da psicologia. De repente, estou infeliz na minha profissão porque eu estou atendendo em convênio e não está me satisfazendo porque os casos estão muito distantes daquilo que eu busco trabalhar, do meu objetivo, da minha afinidade temática de trabalho. Ou então porque a questão financeira também não está satisfatória. Então, como é que eu posso fazer uma transição? Isso é para qualquer área. Às vezes a mudança ela precisa que a gente tenha assim uma transição, né? Um momento de transição. Aqui o canal ele foi o eleito para ser o primeiro dessa transição. Na verdade, o meu Instagram pessoal ele começou com essa transição, mas profissionalmente o YouTube, né? Esse canal aqui ele começa a ser o primeiro a mostrar essa transição, que vai ser a partir do próximo vídeo. E vocês vão saber qual que é o próximo vídeo, gente. E o próximo vídeo vai ser sobre o livro da Adélia Nicoletti, Manto da Transição. Então nós vamos falar sobre esse livro, vai ser importante a gente falar sobre isso, mas justamente porque o canal também está numa transição, não no mesmo tipo de transição, mas também está numa transição. Como eu disse, não temática, né? Mas nesse refazimento dessa marca, Rodrigo, psicólogo, né? Então, assim, vão ter mudanças sutis, mas basicamente o canal continua do mesmo jeitão, tá? Sendo vídeo gravado aqui, sendo vídeo gravado quando eu sento na poltrona que tá aqui na minha frente, que é a mesa onde eu trabalho, seja quando eu faço live aqui, live lá fazendo café, né? Então, assim, a gente continua com a mesma temática, com a mesma estrutura, mas ajustes finos na identificação, porque eu acho que isso traz um alinhamento, né, com a marca. Né? Porque sim, se você que está me assistindo é psicólogo, psicóloga, nós também somos uma marca. Né? Nós também, mesmo que a gente não tenha o Rzinho registrado, né? Nós somos também uma empresa, mesmo que sejamos autônomos. Nós agimos, né? Porque nós trabalhamos como uma empresa porque nós prestamos serviço, mesmo que a gente ainda seja autônomo e não CNPJ. Então, assim, ciclos se encerram, fases se iniciam. Qual ciclo você quer encerrar? Porque às vezes esse cansaço está tão grande por tanto tempo que a gente não visualiza que a gente também pode buscar por um fim nesse cansaço. Porque a gente às vezes fica esperando algo de fora, algo externo, chegar e transformar a nossa vida, sendo que às vezes o problema é que a gente não busca isso. Não estou romantizando o sofrimento, não estou romantizando o burnout, não estou romantizando a meritocracia, porque inclusive esse canal, sempre digo, é contra a meritocracia. Mas como é que a gente vai fazer para colocar fim nisso? Aí é cada um com cada um. Seja pessoalmente, na meditação, se inspirando em livros, se inspirando em postagens, no processo de terapia. E aqui eu quero falar uma coisa importante para vocês. Não é puxando sardinha pro meu lado, mas assim, a gente sabe que o processo... Vamos falar das postagens, por exemplo. Quando eu ponho uma postagem lá no Instagram, quando eu coloco essas postagens, né, elas ajudam. Eu sei que ajudam. Só que elas são ali. Às vezes, sim, pode ter um impacto profundo, mas isso é mais raro estatisticamente. Por quê? O processo terapêutico, o processo analítico terapêutico, esse processo, né, psicoterapia, terapia, é longo, a longo prazo. Né? Às vezes as pessoas perguntam assim, Rodrigo, mas quanto tempo leva? Né? Seguinte, a gente não sabe quanto tempo leva.
Não dá para prever. Rodrigo, mas você colocou no seu Instagram terapia breve, né? Isso nem combina com psicologia analítica. Realmente não combina com psicologia analítica. Mas ali nessa terapia breve, é assim, eu tô no sufoco, tô ali precisando alguma coisa e ainda às vezes não estou disponível para um trabalho mais profundo. Então, conversar com alguém é melhor em 10 sessões do que eu não fazer. Porque às vezes eu nem tô pronto para iniciar um processo analítico. Né? Porque a gente que é da psicologia analítica, por mais que a gente seja psicólogo, ou analista, ou terapeuta, a gente vai buscar, sim, um processo analítico, mesmo que o nome seja como psicoterapia. Né? Então, o processo analítico é longe. Por que analítico? Análise significa integração, não lise. Análise, não lise, não quebra, ou seja, integração, onde a gente vai integrar os nossos opostos, onde a gente vai buscar conhecer a nossa sombra e também a nossa luz. E como é que a gente vai lidar com tudo isso? E quais são os nossos desejos, as nossas ansiedades, o que a gente deixou para trás. Se a gente está na tal da crise da meia-idade, né, que a gente chama de metanoia, temos um vídeo sobre metanoia aqui no canal, aliás, mais de um, né, temos live acho que também aqui no canal, mas o vídeo sobre metanoia, sobre crise da meia-idade, é o vídeo mais visto no canal. E o segundo é sobre a Hora da Estrela da Clarice Lispector, né, onde eu vou falar sobre a Macabeia. Então, assim, gente, vamos pensar. A psicoterapia, ela não é um gasto, ela é um investimento, mas um investimento em quem? Na gente mesmo. Só que ela também precisa fazer sentido. Então, às vezes, se eu estou resistente um pouco, eu estou em dúvida se eu vou fazer com aquele profissional, de repente, uma terapia breve pode ajudar. Não são todos psicólogos que trabalham com terapia breve. Quando eu fiz psicologia hospitalar, sim, a gente trabalhou muito sobre terapia breve. Quando eu me formei na Metodista, né, que eu fiz a faculdade metodista, né, de São Paulo, a Universidade Metodista de São Paulo, em São Bernardo, a minha supervisora Kayoko, a supervisão foi sobre terapia breve, né, então sim, trabalhamos a questão da psicoterapia breve, tenho esse conhecimento de longa data, mas aí eu faço o vocabulário junguiano, né, então por isso que algumas pessoas falam assim, mas Rodrigo, é estranho isso, é estranho e não é ao mesmo tempo, porque a gente vai eleger uma temática para a gente se aprofundar, a pessoa às vezes tem um respiro, e ela volta depois, sim, mais pronta para um processo analítico. Hoje eu trabalho com um esquema de pré-consulta, onde eu faço uma pré-consulta rápida ali entre 30 e 45 minutos com a pessoa para entender qual que é a demanda dela, escuto a demanda dela e explico para ela o que vai ser feito. Né? E aí eu também vejo se o que ela está me trazendo está dentro do meu escopo de trabalho. Né? Porque hoje eu só trabalho com algumas temáticas que são mais do meu conhecimento. Então, sim, eu vou me focar nessas questões. Assim como tem pessoas que escolhem por temática de vida e de trabalho outros temas, né? Então, a gente tem ali um escopo de trabalho. Eu, por exemplo, no caso, tenho um escopo de trabalho e nessa pré-consulta eu vou entender isso, se está dentro do meu escopo. E se a pessoa está em prontidão para terapia. Porque às vezes a pessoa não está. Mesmo querendo. E eu brinco, né? Não é porque a pessoa comparece na terapia, paga a terapia, que ela está fazendo terapia. Né? Porque a terapia é se despojar. Né? E quando eu falo isso, às vezes dá até um medo, né? Nossa, o que será que vai acontecer? Vamos descortinar? Será que ele vai fazer uma lavagem cerebral? Não, não é isso. É um trabalho de reflexão, é um trabalho de conversa. Os terapeutas junguianos, né, nós somos muito presentes, nós conversamos muito, é uma técnica dialética, uma técnica de diálogo. Por isso que nós somos sempre muito presentes na sessão, por isso que a gente sempre está falando e conversando na sessão. É uma técnica, né? Existem outras técnicas de outras abordagens que também são eficientes, aí a gente precisa entender qual que faz mais sentido para a gente, tá? Mas o que eu quero dizer é, se eu estou percebendo que eu estou no momento de mudança, é mudar ao mudar, né? Porque a água já está batendo na bunda e eu preciso fazer um movimento. Só que quem vai fazer esse movimento? Eu. Às vezes amparado por um auxílio profissional, por uma amizade, por família. A rede de apoio é muito importante, né? Mas como que a gente faz essa mudança? Eu sou defensor de que a gente faça essa mudança através também do pensamento, do discernimento, da reflexão, da sabedoria, aprendendo com tudo aquilo que a gente viveu. Se eu estou vivendo um momento de horror, de caos, né, de exaustão, a que isso me serve? Isso me serve simbolicamente, me diz algum recado de que eu preciso mudar e que eu estou desalinhado comigo. Então eu tenho que começar a rever um monte de coisa. Né? Por exemplo, se você não precifica corretamente o seu serviço, isso vai precifica para baixo, certamente você vai sofrer.
Certamente, porque você não vai dar conta de viver, às vezes nem sobreviver. Porque sim, a gente está falando não só de sobreviver, a gente está falando de viver. Porque o cansaço está muito ligado a essa sobrevivência, a esse se arrastar. E a gente quer o quê? Qualidade de vida, a gente quer o quê? Viver, experimentar, sorrir, ter mais tranquilidade, embora isso também seja um pouco relativo, mas é mais ou menos aquilo que a gente almeja. Então, tudo isso a gente começa a pensar na gente o que a gente quer. Não é romantizar o sofrimento, mas é a gente fazer um acordo com a gente mesmo que a gente merece algumas coisas, a gente merece buscar a felicidade. Porque senão a gente acaba criando dívida e mais dívida com a gente mesmo. E isso não é nada bom. Não é nada bom, a gente se maltrata demais. Então, como é que a gente muda? Como é que a gente diz não? Como é que a gente busca algo? É um processo, às vezes, de autoconhecimento, porque às vezes eu nem sei o que eu vou buscar. Às vezes eu nem sei que eu quero buscar alguma coisa. Eu estou insatisfeito e nem sei que eu quero. A metanoia é isso, a metanoia, essa crise da meia-idade, muitas vezes eu quero alguma coisa e nem sei o que eu quero. Porque é uma insatisfação que brota quando chega lá mais ou menos nos seus 35, 45, às vezes um pouco antes, um pouco depois. Né? Então a gente vai buscar o quê? Transformar isso, passar para uma outra fase. Né? Então, é isso que eu queria contar para vocês. Me deixem aqui nos comentários o que vocês acham, o que vocês concordam. Comentários ruins, né? Comentários agressivos sempre são apagados aqui, denunciados, tá? Mas eu acho que por essa temática do vídeo não tem nada sensível aqui, né? Nada polêmico. Mas eu quero contar rapidinho para vocês qual que é a mudança do canal, né? Eu fiz a retificação do meu nome, adicionei o sobrenome dos meus avós, né? A título de homenagem. E até pelo tal do rebranding, né, do realinhamento de marca, né, Rodrigo César, eu vou colocar o sobrenome do meu avô, né, como marca, como nome. Então, assim, a partir de breve o canal terá outro nome, por isso que vai mudar tudo. Porque, assim, o canal que começou com o Rodrigo, pessoa física, mas que às vezes flertava com a psicologia nos vídeos, ele passou a ser um canal do Rodrigo psicólogo. Né? Então as transformações vêm acontecendo e muitos youtubers passam por isso, né? Começam de um jeito, terminam de outro e sempre tem aquele vídeo, é o fim do canal, né? Chegou o fim do canal, esse é o último vídeo do canal. Então é um clickbait que eu deixei aí, espero que funcione, né? Porque a gente tá precisando viralizar aqui no canal também, para crescer mais, mas eu acho que assim a gente acaba alinhando algumas coisas. Então o canal que é Arte, Cultura e Comportamento, ele vai ser sobre psicologia. E pra não perder o costume, a pessoa que sempre bate no microfone, né, gente? Fui ver se eu tinha desregulado aqui, talvez eu tenha desregulado a altura do microfone. Sempre é impressionante, né, gente? Mantendo a tradição, isso certamente não vai mudar, meu povo. Meus sunshines, eu também vou começar a chamar vocês de sunshines, isso também tá definido. Né, meus sunshines? Em homenagem ao meu querido Uriel Ferreira. Então, assim, gente, as mudanças vêm. Né? Então eu estou fazendo esse alinhamento, né? Eu conversei com o social media, com o Tadeu Ramos, conversei na mentoria, então eu estou fazendo todo esse alinhamento, né? Para que a gente sim faça essa integração. Então o canal Rodrigo César vai ter um novo nome que vocês vão descobrir em breve, provavelmente semana que vem. Eu já quero trazer aí a resenha do livro da Adélia, tá bom? E tentar voltar com um vídeo por semana, né, gente? Nós temos a Adélia na fila, temos o Daguito Rodrigues na fila também, e a gente vai fazendo tudo isso. Quero deixar para vocês aqui um grande abraço, um grande beijo, tá? Quem já me segue nas redes pode continuar seguindo, tal, mas saibam que as coisas vão mudar aqui, né? Então, assim, eu vou botar aí no começo do vídeo, vai ter lá o meu Instagram do Rodrigo César Psi, mas isso vai mudar também, essa arroba vai mudar também, tá? O site também vai mudar, o www vai mudar também, mas uma coisa de cada vez. Primeiro eu vou fazer YouTube and Instagram, e depois vem o site, porque aí tem que entrar em contato com o domínio, essas coisas todas, tá bom? Então quero agradecer a presença de vocês, me sigam nas redes, conversem de pertinho lá no DM, eu sou super acessível, converso com vocês, deixem comentários aqui também, quero conhecer melhor vocês. Então é isso. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!